Fazer primeiro um comercial. Eles, cobertor. Isso está gravando também? Agora queimou meu filme. E não é só vocês, é mais gente que vai. Esse cobertor é para aquela campanha do trabalho meio aqui da casa. Então, cada cobertor custa 22, né? 22 reais. Então, é uma campanha, quer dizer, quem puder colaborar com o valor correspondente a um cobertor, se puder menos também, não tem problema, se puder mais, menos problema ainda, mas o valor referência é 22, quer dizer, na realidade o pessoal faz a campanha, junta o dinheiro e compra. Quantos cobertores, você sabe? Quantos que precisa para a campanha? Ano passado foram 100. 100? De 80 a 100. Então, por volta disso, provavelmente esse ano também, porque o número deve ser mais ou menos o mesmo. Né? Então, quem puder colaborar depois, é interessante. Bom, gente, boa noite. Hoje nós temos um capítulo para falar que ele trata de uma questão que eu entendo. Depois vocês vão ler o capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, para vocês fazerem os entendimentos, as leituras de vocês, as interpretações de vocês. Mas eu acho um capítulo bastante político. Quando falo em política, não estou falando em política no caso espírita, não estou falando em política partidária, estou falando em política, a relação entre as pessoas que vivem na mesma polis, na mesma cidade. Da origem da palavra política vem do grego, política, polis, então é a arte ou a ciência de conviver no mesmo espaço e se organizar para resolver os seus problemas. E a gente precisa fazer isso, no bom sentido, né? Isso se desgastou com o tempo, mas a ideia de você se relacionar com as pessoas, fazer acordos, fazer acertos em benefício de uma maioria, isso que seria política baseada na ética, você faz algo que você vai beneficiar a maioria, sem esquecer da minoria ou das minorias, por isso que é uma ciência, uma arte bastante complexa e interessante. E esse capítulo fala sobre isso, porque o meu reino não é deste mundo. E a gente faz uma análise do capítulo, como querendo dizer que Jesus não quis dizer que o reino dele era desse mundo, era de outro mundo. Nós vamos analisar isso aqui também, porque é super interessante como Kardec faz, com a ajuda dos Espíritos, a interpretação desse tema, dessa frase de Jesus, dessa ideia que Jesus nos trouxe. Mas é interessante porque tem um livro chamado Zelota, A Vida e a Época de Jesus em Nazaré. É um livro, não é um livro espírita, é um livro de pesquisador. Um pesquisador na história das religiões que traduziu textos original do grego, lá das línguas do Oriente Médio, e ele pesquisou a vida de Jesus com as poucas informações que se tem de Jesus e a época de Jesus. É um tal de Reza Aslan, é um iraniano por nascimento. Formação muçulmana, forma de família, e depois acabou se transformando num cristão. E foi estudar a vida de Jesus. E ele faz uma tradução baseado no original, que é a tradução mais apropriada do grego para essa frase, meu reino não é desse mundo, ele traduziria do original como sendo, meu reino não é parte dessa ordem, desse sistema de governo. Então, o meu reino, parece que Jesus quis dizer bem uma coisa que transcende a matéria, transcende essa vida, mas também está ligado nessa vida. O meu reino não é desse tipo de sistema de governo que vocês vivem. E aí ele coloca no mesmo tacho os judeus, a elite judaica que governava aquela região, que manipulava as relações com o povo, e os romanos que tinham domínio militar e político da região, que aquela região estava sob domínio de uma potência estrangeira. Então ele está fazendo um questionamento dos poderosos, que é a grande questão que a gente tem até hoje. Como que os poderosos lidam com as pessoas. E qual que é a nossa atitude frente a essa situação. O quanto nós somos coniventes com isso, o quanto a gente pode ajudar a minimizar o problema de muitas pessoas. E como a gente pode evitar de repetir no nosso espaço, na nossa possibilidade, os mesmos vícios, os mesmos erros. Por isso que eu acho
um capítulo que remete a uma questão política. Política na questão da relação entre as pessoas, do respeito entre as pessoas. Ainda mais uma época que a gente está hoje, né, que as pessoas fazem tantas críticas com relação ao que acontece. Não estou falando do mundo, estou falando do nosso país. Não devemos fazer? Claro que devemos. Ah, não, a gente não deve se meter? Podemos nos meter. Não na casa espírita. Aqui não se discute política partidária, quem é melhor, quem é pior. Isso não. A gente aqui pensa em termos de humanidade. Agora, nessa humanidade que está por aí, tem muitas pessoas que defendem ideias que são melhores ou piores, nesse partido ou naquele. Em todos os partidos tem gente boa, gente não é tão boa. Agora, qual que é a nossa atitude perante as pessoas que estão aí? E qual que é a nossa atitude perante a nossa vida, no nosso espaço da nossa governabilidade? Até que ponto que a gente é correto nas relações que a gente tem com as pessoas que estão conosco? Os nossos subalternos ou os nossos superiores? E eu estou lembrando e remetendo a questão da ética. Ética no sentido de o que é melhor para as outras pessoas. Não fazer para o outro aquilo que eu não acharia legal de fazer. Né? Fazer para o outro... Se eu posso falar para todo mundo aquilo que eu estou fazendo, tudo bem. Se eu estou fazendo alguma coisa que eu não posso falar para os outros, eu tenho um pouco de vergonha, sinal que eu estou fazendo é um pouquinho antiético. Então vamos tomar cuidado a gente na nossa posição, para que a gente possa ajudar na construção desse reino que não é desse mundo, nesse reino que não é nesse sistema de poder e de relação de opressão que existe entre as pessoas. O Evangelho eu acho um livro, até porque a própria postura de Jesus, nós às vezes colocamos Jesus como um ser acima de tudo. Ele estava acima de tudo, sim. Temos evolução espiritual, sem dúvida nenhuma. Foi o maior exemplo de perfeição, como diz Kardec, como diz a doutrina, que viveu entre nós. O maior modelo de perfeição moral é Jesus. Tivemos muitos modelos ao longo da história. No passado, no presente, teremos no futuro muitos modelos. Alguns a gente até conviveu. Muitos de nós convivemos no nosso dia a dia com pessoas muito bacanas, muito boas, grandes modelos morais. Mas Jesus, sem dúvida nenhuma, foi o maior de todos eles. E este modelo moral era um modelo que tinha uma atitude muito positiva perante as coisas. Muito firme perante as coisas. De muito amor, mas de muita firmeza. Na defesa daquilo que era melhor. Daquilo que era mais justo, que era mais honesto, que era mais correto. E o Evangelho como um todo, ele nos dá um padrão, um modelo de atitude moral e ético, para que a gente possa vivenciar, e extremamente atual. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a análise segundo os Espíritos daquilo que Jesus trouxe, resumindo as ideias principais que Jesus trouxe, ele é uma obra extremamente atual, extremamente contemporânea. Parece que Jesus falou essas coisas para nós hoje. Lógico, as figuras, os personagens são daquela época, mas as ideias são extremamente atuais. E serão atuais até no futuro, né? Elas são futuristas, além de ser atuais. Então, primeiro, começa esse capítulo por conta daquela conversa de Jesus, quando Jesus está naquele processo de julgamento, que ele é apresentado a Pilatos. E aí Pilatos pergunta, você é rei? Ele fala, não, você está dizendo que eu sou rei. Se eu fosse rei, os meus soldados, os meus anjos vinham aqui me defender. O meu reino não é deste mundo. Ou o meu reino, o meu poder não se estabelece nessa relação de poder que vocês têm aqui, corrompida, completamente corrompida. A minha relação de poder está baseada em respeito do ser humano pelo outro ser humano. Então, ele está falando sobre vida futura. Só que aí a gente para pensar, quando ele fala de vida futura, por essas palavras Jesus se refere claramente à vida futura. Meu reino não é desse mundo, é do futuro. Agora, essa vida futura, ela tem que começar a se construir, não é? E quando ela começa a se construir? Hoje. E o futuro, o Brasil é o país futuro, o Brasil, aqui vai ser o futuro. Sim, mas e quando vai ser o futuro? A gente tem que lembrar que esses livros aqui são de meados do século XIX, gente. Isso há mais de 150 anos. Há mais de 150 anos, eles estão falando naquela época de futuro. O futuro é agora.
De repente nós já nascemos, desencarnamos e já encarnamos, que já deu tempo, hein? Os livros que a gente usa muito, aqueles livros maravilhosos do Emmanuel, do André Luiz e Mensagens, aqueles... Vamos lembrar de alguns do Emmanuel, Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida... qual que é o outro que é muito bonito? Fonte Viva. Esses livros eles foram escritos há mais ou menos 60 anos. Então, há muito tempo se fala sobre o futuro, e a gente fala, o que vai mudar, mas nós estamos vivendo hoje aquilo que já foi prometido aqui. Kardec, lá na Gênese, ele fala dos tempos estão chegados, no final da Gênese. Também é 1868 o livro. Quer dizer, as coisas passaram e a gente ainda fica falando futuro. O futuro é agora. Nós temos que começar hoje, mudar nossa atitude naquilo que está à minha volta e aquilo que eu tenho condições de melhorar, para de fato construirmos um futuro que cada vez mais está próximo e que se já não passou. Então eu acho que está na hora da gente começar a ser mais espertinho. E espírita, então, tem essa maneira de deixar tudo para outra encarnação, né? Não, outra encarnação faz, né? Gente, as pessoas estão vivendo muito. Antigamente, com 40, o cara já estava para lá de Bagdá. Com 50, já estava no bico do corvo. Hoje não, né? Hoje as pessoas vivem muito mais. Então, há 50 anos se vivia muito menos. Hoje, as pessoas vivem muito mais. Então, até quando a gente fica sabendo de alguém que desencarnou com 60, você fala, nossa, tão jovem, tão cedo. Há um tempo atrás, 60 era a época. Muitos de nós que estamos aqui já estaríamos desencarnados se fosse em outra época. E estamos Ninguém quer desencarnar, né? Ninguém está com pressa. A gente está preparado para a morte, né? Para o desencarne. Mas, tudo bem, mas você quer passar na minha frente? Eu sei o meu lugar na fila. Pode ir passando quem quiser, que a gente quer ficar aqui, porque a gente aprende muita coisa aqui. Então, se nós, ao que tudo indica, pela estatística, as pessoas estão vendo cada vez mais... As pessoas vivem até 70, 80, é muito comum. Aqui na nossa região, a expectativa de vida do Brasil, média, já aumentou bastante. Na nossa região, está há mais de 70 anos. 80 é muito comum a pessoa chegar aos 80. Então, se a gente está com 60, tem mais 20. E se eu estou com 80, eu corro o risco de chegar no 100. Então, tem muito tempo ainda pela frente. Ah, mas eu já estou com 100, você pode ver mais uns 5. Não é? A gente não fica sabendo de gente que desencarna com 105, com 110. Cada vez mais comum isso. Então nós temos tempo para fazer coisas. Muito tempo. E se a gente é muito ocupado, dá para, na sua ocupação, ir mudando a sua atitude para construir de fato o futuro nos dias de hoje. Então, quando ele fala de vida futura, vamos construir, preparar, é vida futura no sentido espiritual. E vida futura no sentido espiritual é para próximas encarnações. Mas nós temos essa ainda pela frente. E a gente deve, acredito que, aproveitar esse momento. E então vamos construir isso nessa encarnação. Até porque quanto mais eu me preparo enquanto espírito nessa encarnação, eu estou me preparando, logicamente, para as próximas. Para quando eu desencarnar, poder fazer uma avaliação mais proveitosa dessa minha encarnação. Quando eu estiver lá no plano espiritual, na erraticidade, aguardando uma próxima, a gente não sabe o tamanho da fila, como é que está, se está grande ou não, se nós vamos ficar muito tempo ou não. Então vamos aproveitar o máximo possível esta, pensando em futuro. Quando eu digo, aí que entra a concepção espiritual que Jesus trouxe, que é a codificação que os espíritos trazem. Pensar no hoje, mas não materialmente. Não colocando o material como sendo principal. Ah, então é para pensar hoje, então nós vamos trabalhar muito para ganhar muito dinheiro, para poder ter bastante conforto. Não, vamos trabalhar para ganhar, para ter conforto, mas isso não é o principal. Isso é um meio para que nós possamos compartilhar com outras pessoas e possamos aprender também coisas. Pensando sempre que nós somos um espírito encarnado. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que tem um corpo. Então, se eu sou um espírito e estou aqui encarnado, significa que eu tenho muito chão pela frente. Então, vale a pena eu pensar naquilo que é o mais importante. Então, tudo aquilo que for material é um meio para eu poder aproveitar essa encarnação, mas não é um fim, né?
Senão a gente fica muito escravo das coisas materiais. Jesus, entretanto, conformando o seu ensino ao estado dos homens na época, evitou de lhes dar o esclarecimento completo, que os deslumbraria em vez de iluminar, porque eles não teriam compreendido. Então Jesus, naquele momento, fala sobre a vida futura, sobre o meu reino não é dessa situação, é uma situação mais futura. Não deu para ele falar tudo, porque as pessoas não iriam conseguir entender. Até hoje nós não conseguimos, porque se a gente tivesse entendido de verdade aquelas historinhas simples que Jesus contou, nós estaríamos muito mais na frente em termos de evolução. E aí você tem o Espiritismo que vem depois, com uma proposta trazida pelos Espíritos, para poder abrir um pouco mais a nossa cabeça, no sentido de a gente ampliar a nossa visão, e vermos o mundo de uma forma mais ampla, numa outra ótica. E dessa maneira, entendendo melhor o que Jesus quis dizer, aproveitando mais as oportunidades que se apresentam para nós. Porque a gente continua fazendo aquela mesma história quando... porque perdoar é difícil, prática da caridade é difícil, ser humilde é difícil, trabalhar a fé é difícil. A gente fica repetindo o tempo todo isso, que é difícil, a gente fala tanto que a gente acaba acreditando mesmo e compartilha com os outros isso. Será que é tão difícil assim? Parece que não. Jesus não disse que o fardo dele era leve e o jugo era suave? Se o fardo é leve e o jugo é suave, sinal que é muito mais fácil, muito mais prático eu poder ir trabalhando a minha fé, a minha humildade, combatendo o meu orgulho, pensando mais no próximo, combatendo o meu egoísmo. Se a gente puder começar a repetir para nós, no nosso dia a dia, que as coisas nós podemos mudar, e está na nossa mão mudar o nosso presente, e dessa maneira mudarmos o nosso futuro, nós vamos de fato começar a mudar. Nós vamos começar a ver as coisas sob um outro prisma. Eu acho que isso é você entender o que Jesus quis dizer. Não é também ser ingênuo, né? Acho que não é isso, não. Depois tem um trecho que fala sobre a realeza de Jesus, que a realeza que Jesus fala para nós é uma realeza que nasce do mérito pessoal. Ela é imperecível, enquanto a outra depende das circunstâncias. A realeza da matéria, tudo aquilo que é ligado ao poder da matéria é passageiro. E aquilo que é baseado no respeito ao próximo, no sentido de irmandade, isso é duradouro. Olha que interessante, outro pedacinho aqui. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente. Nós ainda fazemos muito isso. A gente fica pensando muito no presente. A nossa preocupação é com o material. Nossa preocupação é com trabalhar muito para você conseguir o máximo de patrimônio material, para você ter uma segurança, ter uma estabilidade, para deixar para os seus filhos alguma coisa. Tudo bem, a gente deve batalhar por isso, mas não por isso por si só, por isso como um meio, para que eu possa também ter um tempo de descanso, que eu possa curtir a relação entre as pessoas, que não fique só em função de eu estou pensando no futuro, mas no aspecto material. Então você vai amealhar muitos bens para ter um futuro seguro mais para frente. Então eu tenho X dinheiro aplicado, X dinheiro aqui, X acolá, e se eu não, enquanto eu não chego nisso, eu não estou tranquilo. Será que essa é a tranquilidade? A base da tranquilidade é ter todas essas coisas materiais? Aí nós estamos repetindo o padrão que a gente vê outras pessoas por aí. Tem pessoas que pegam tanto, quando a gente usa esses casos daí do povo que passa a mão na grana do outro, é tanto dinheiro que não dá para o cara gastar numa encarnação. Só para pensar. Tem alguns que desviaram tanto dinheiro que eles não vão gastar tudo aquilo. Por que já não distribui para nós? Vamos aproveitar desde já. Porque na realidade é uma coisa maluca. As pessoas querem tanto, 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 e ele guarda, 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 e cada vez ele quer mais. Para quê? Ele usa aquilo, ele usufrui, e quando usufrui, também usufrui na coisa da futilidade. Então é para gastar uma fortuna num restaurante, uma fortuna numa loja, uma fortuna num carro, uma fortuna em coisas. Tudo bem, você quer ter um bom carro para te levar para os lugares, ótimo, você quer ter uma roupinha que te aqueça, legal, você quer ter uma opção. Não é problema isso, não está errado.
Nós não vamos lá para as trevas exteriores porque a gente quis comprar um casaquinho melhor, ou porque a gente trocou de carro. Não, nós não vamos ficar muito mal por causa disso. Mas é o mais importante. A gente não mede esforços para conseguir aquilo. Será que a gente não mede esforços para conseguir outras coisas? Por exemplo, trabalhar a humildade. Eu vou fazer de tudo para trabalhar a minha humildade. A gente não fala isso. Eu vou fazer de tudo para conseguir aquela grana, para conseguir aquele dinheiro, para fazer aquela coisa. Por que a gente não põe essa força toda para conseguir nos melhorar naquilo que a gente sabe que é complicado em termos de espírito? Ou que são os grandes desafios para o espírito, nós enquanto espírito. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Então, quanto mais eu me preocupo com as coisas materiais, menos eu vou ter tempo e energia para me preocupar com as coisas do futuro, com as coisas do espírito, da alma, que são as verdadeiras. E para concluir esse capítulo é curtinho, tem uma mensagem aqui de uma rainha de França. Tem um trecho muito interessante sobre como que o espiritismo encara isso. E tem aquela mensagem de uma realeza terrena, uma rainha de França. Uma mensagem que foi recebida em 1863. Que é uma rainha, a gente não sabe quem foi, porque ela não fala quem foi. Mas foi uma rainha que ela conta que quando ela chegou no plano espiritual, ela imaginava ser recebida como uma rainha. E qual não foi a surpresa? Quando ela não foi recebida como uma rainha. E uns que ela achava que eram uns porcaria aqui, estavam em situação muito superior a dela. Quer dizer, é um exemplo concreto. É uma pessoa que teve todo o poder, do jeito que ela conta. Ela diz que até o final da sua vida nem isso aconteceu, porque provavelmente deve ter acontecido alguma questão aí, ela perdeu uma cabeça, ou foi mandada embora, ou foi destronada, alguma coisa assim. Quer dizer, no final da vida ela já passou por dificuldades materiais, e depois chegou no plano espiritual, ela viu que ela não foi recebida como ela imaginava que ela ia ser recebida. E a gente às vezes fica pensando nisso. E aí nós espíritas temos que tomar cuidado, porque a gente às vezes faz alguma coisinha ou outra, faz uma palestrinha, faz um trabalhinho aqui, ajuda no centro, faz uma coisinha aqui, faz uma coisinha acolá, e a gente acha que vai chegar no plano espiritual. Bom, onde está o céu dos espíritas? Onde está o plano espiritual dos espíritas? Olha, eu fazia palestra, tá? Eu quero estar num lugar especial. Presidente de centro, então, vai para um lugar mais especial ainda, né? Gente, não é assim. Aí, de repente, vocês vão... Ah, então tá, você fazia tudo isso? Tá, então você fez um monte de coisa legal? Não, eu só fazia isso. Então, meu filho, você vai lá pro fim da fila. Você tá pior do que aquele que não sabia nada e que fez coisas muito naturalmente, sem estar esperando troca. Então, vida futura se constrói na vida presente. E vida presente a gente se constrói cuidando da nossa vida, que já é uma grande coisa. Que a gente cuidasse da nossa vida e não cuidar da vida do outro, e ajudar o outro a resolver os seus problemas do jeito que o outro requer a nossa ajuda. Eu não vou te ajudar a resolver os seus problemas do jeito que eu acho que você tem que resolver. Ajudar você do jeito que você quer. Eu te dou a minha disponibilidade, a minha ajuda. E vamos nos cuidar para que a gente possa, de fato, estar construindo uma vida mais tranquila e mais em paz, né? Sem tanta expectativa como a gente acaba criando de muitas coisas, né? Acho que essa talvez, vocês depois vão ler, vão ver como que vocês concluem, mas acho que essa ideia de vida futura é o espírito, mas nós enquanto espíritos começamos já nesse momento aqui que a gente está encarnadinho, né? Que Jesus nos abençoe. Vamos então agora nos tranquilizando mais ainda para mantermos um pensamento elevado, para facilitar a participação do nosso companheiro espiritual, que vai trazer a sua fala, que tanto nos esclarece. Queridos irmãos, boa noite. Vamos todos sempre agradecer a oportunidade, né, quando somos carinhosamente recebidos num ambiente tão agradável, cheio de companheiros amorosos, companheiros que se dedicam, né, à causa do bem. E eu aqui me sinto muito, muito acolhido, muito alegre,
me sinto uma pessoa assim especial. Especial porque estou no meio de amigos, estou entre pessoas que, assim como eu, querem também que todos tenham paz, todos tenham harmonia, que todos possam contribuir para a causa do bem. E levando em consideração tudo que acabei de ouvir no Evangelho aqui exposto, eu considero que Jesus, para mim, ele é o meu irmão próximo, aquele irmão que todos nós tivemos um dia, aquele irmão que amamos, aquele irmão que respeitamos, aquele irmão que sabe das coisas, o irmão que aprendeu mais, e se falando de Jesus, muito mais do que nós. Esse irmão que estendeu a mão, esse irmão que se permitiu ser simples, ao ponto de todos nós aqui presentes procurá-lo, procurar os seus ensinamentos, porque a forma tão amorosa e tão próxima que ele chegou até nós, nos permite e nos deixa à vontade para o nosso tempo de procurá-lo. Ele deixou essas portas tão abertas, tão simples, tão próxima de nós, que nos permite procurá-lo a qualquer tempo. Mas tomara que todos nós não demoremos tanto para compreender tudo aquilo que ele vem nos ensinando. O Evangelho está aqui, tudo aquilo que ele ensinou está aqui. A todo instante nós podemos sentir essas suas palavras, esses seus ensinamentos, tão carinhosos, tão profundos, ao ponto de transformar um ser humano, um espírito, em outra pessoa, com o seu meigo e singelo Evangelho. Palavras bem colocadas, sentimentos profundos, uma instrução clara, um sistema pedagógico de ensinar de uma forma leve, simples. Mas naquele tempo não foi possível para alguns, mas continuamos seguindo esse homem, esse irmão, até chegarmos à nossa mais profunda transformação. E acredito, senhores, que todos nós aqui presentes vamos continuar por muito tempo, ainda querendo essas informações, esse seu Evangelho de amor. E toda essa alegria que sentimos nesse momento agora, nesse momento presente, desse capítulo, em que diz, meu reino não é deste mundo, acredito que muito de nós sentiu a presença tão perto de Jesus, de uma simplicidade tão grande, que podemos até sentir Ele próximo de nós, caminhando entre nós, abençoando todos nós. E tomara que todos nós consigamos guardar um pouco, uma palavra, um sentimento, uma ideia que foi relatada nesse Evangelho aqui. Porque foi de uma profundidade muito grande o sentimento que todos vocês emitiram. Foi tão profundo que eu posso até dizer que vamos ter
boas colheitas futuras. Que Deus abençoe a todos, que leve consigo essa imagem meiga do Divino Mestre Jesus. Eu falo aqui divino porque a sua realeza nos permite dizer assim. Uma pessoa além do que nós estamos acostumados a ver em bondade, em amor, mas sentir Jesus todos nós podemos. Todos nós podemos sentir Jesus. Vamos procurar, vamos ler, vamos nos instruir, vamos praticar a caridade do abraço, do beijo, a caridade da boa palavra, do bom sentimento, a caridade material, inclusive, que estaremos sempre e mais próximos a Jesus. Eu me despeço aqui com muita alegria, com muita gratidão a todos, pelo acolhimento, pelo amor que essa casa tem, e que Deus nos abençoe, para que possamos estar juntos numa próxima vez. Boa noite a todos.